Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa diretora na pessoa do presidente, aos colegas vereadores, a quem nos acompanha de casa. Mais uma sessão. Já chegamos à 29ª aí com o trabalho que vem sendo realizado, muitos desafios ainda pela frente, certos de que ainda tem muita coisa por vir. Quero começar a minha fala pedindo para a técnica colocar aí a nossa capa. O primeiro slide, por favor. Uso da palavra aqui para o tema livre. Queria pedir para colocar o último slide, que tem os nossos contatos. Quero convidar todo mundo que nos assiste aí de casa a visitar nossas redes sociais, a nos chamar pelo WhatsApp. A gente responde todos os dias. Qualquer demanda, qualquer denúncia, a gente está sempre disposto a atender. Pode ligar também para o nosso gabinete. Um dos meus assessores vai atender e vai dar toda a atenção necessária para o seu caso. E também frisar que todos os trabalhos que a gente realiza, tudo que a gente faz ao longo da semana, é disponibilizado nas nossas redes sociais. Praticamente todos os dias a gente posta um vídeo, uma foto, fazendo a prestação de contas do que foi feito ao longo da semana. A gente sempre faz vários trabalhos, eu estava inclusive aqui no começo da minha fala, dando uma olhadinha na agenda da última semana, para ver se valia a pena puxar algum assunto aqui importante que aconteceu na última semana. E alguns vieram à minha cabeça e eu queria falar. Mas antes, como de costume, eu quero falar um pouco sobre as estatísticas dos trabalhos que foram feitos essa semana aqui pelo Gabinete da Renovação, pelo meu gabinete, Gabinete 9 aqui na Câmara. A técnica pode colocar o segundo slide, por favor? Essas aí são as denúncias que nós recebemos. A gente sempre coloca todas as denúncias que chegam ao nosso gabinete, seja pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelo telefone, em uma base de dados comuns, para que a gente consiga analisar essa base de dados, para que a gente consiga imprimir alguma inteligência nessa análise e para que a gente tenha dados. Como de costume, o top 3 segue o mesmo, né? A gente tem zeladoria, infraestrutura e mobilidade, são frequentemente os principais assuntos aqui de Jacareí. Educação e meio ambiente também têm sido bem recorrentes nas últimas semanas, e essa semana a gente também tem água e esgoto. Pode passar para o próximo slide, por favor? Esses foram os bairros que entraram, as denúncias vieram desses bairros, né? Os denunciantes moram nesses bairros, ou as ocorrências que foram comunicadas ocorreram nesses bairros. A gente tem aí uma diversidade bem grande de bairros, como vocês podem ver, que vão desde a zona leste até a zona oeste, centro, norte e sul de Jacareí. Todos esses dados eles são considerados, a gente já comentou aqui antes, mas a gente espera em algum momento disponibilizar um dashboard para que vocês aí de casa acompanhem um mapa de denúncias, um mapa das providências que a gente está tomando, os trabalhos. Essa semana, o meu gabinete ficou com o maior número de trabalhos realizados, maior número de indicações, maior número de requerimentos aqui na Câmara. A gente sempre faz vários desses trabalhos, já expliquei na última sessão, mas quero voltar aqui que a gente tem indicações, que são sugestões de trabalho para a municipalidade, para a prefeitura. A gente tem requerimentos, que são sugestões de trabalho para qualquer órgão público, concessionária, prestador de serviço fora da municipalidade, né? A gente pode falar do Estado, do governo federal. E a gente tem também os pedidos de informação. Nesses 3 trabalhos, nós fomos o gabinete que mais fez protocolos. Pode passar, por favor, o próximo slide? E como vocês podem ver, a maior parte dos trabalhos são sempre as indicações. Inclusive, a gente manteve uma proporção parecida com a da semana passada. Apesar de a gente ter feito um número maior de indicações de requerimentos essa semana, a proporção seguiu a mesma. Se eu não me engano, foram 22 indicações e 4 requerimentos. E 2 pedidos de informação. A gente não coloca o pedido de informação aí, porque ele tem uma sistemática um pouco diferente, mas é para que vocês possam entender aí como está a distribuição dos nossos trabalhos. Você pode colocar, por favor, a capa técnica? A contracapa, perdão, com os meus contatos. Para que todo mundo aí consiga entrar em contato se precisar. Eu quero, muito rapidamente, falar de 2 temas aqui, antes de passar a palavra ao próximo vereador. O primeiro, sobre algo que aconteceu aqui em Jacareí. Essa semana eu fui visitar a casa do seu Pedro e da dona Maria, moradores do Parque dos Príncipes há mais de 18 anos. Tem um vídeo sobre essa visita que eu fiz na casa deles nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Nessa visita, eu fiquei surpreso ao ver que
há mais de um ano, um buraco gigantesco, uma verdadeira cratera, permanece na frente da casa do seu Pedro e da Dona Maria. No começo desse ano, aconteceu um acidente que o seu Pedro não sabe explicar muito bem a causa. Ele especula que seja por conta do esgoto, que tem uma tampa bem na frente da casa dele, mas houve uma explosão e essa explosão derrubou a calçada do seu Pedro, derrubou parte da rua, derrubou o muro de arrimo que tinha na casa dele e separava a casa da rua, quebrou vários móveis que existiam num cômodo, quebrou completamente o cômodo, e até hoje esse buraco segue aberto. As pessoas da rua passam, conseguem olhar dentro da casa do seu Pedro. Isso é inaceitável, o cúmulo do cúmulo. A prefeitura, como resposta prática, colocou lá alguns cavaletes com o símbolo da prefeitura e fez uma mureta em volta ali da calçada para que a água que cai da chuva não desça diretamente para a casa do seu Pedro. Mas quando chove, molha tudo lá dentro. Seu Pedro já falou que teve gente que entrou por esse buraco na casa dele, está expondo a risco o seu Pedro. A Defesa Civil, pelo que o seu Pedro nos contou, disse que não existe risco de desabamento ali, mas a gente sempre fica preocupado, porque afinal de contas é uma obra aberta, com todo o concreto jogado no chão, com a armação de ferro exposta, então gera muita preocupação, e a gente pede gentilmente para que os órgãos competentes, para que o SAI, para que a Prolar tome as providências necessárias para resolver essa situação. Quase um ano. Isso é inaceitável. Inclusive, eu quero aqui parabenizar publicamente o vereador Silfarne, que teve uma conversa com o seu Pedro no início do ano, contribuiu, ajudou ele com alguns temas, mas está fora da alçada do vereador resolver isso. Por favor, Silfarne. Belém, realmente, cara, eu estive no local, estava tudo caminhando certinho e tal, eu até achei que ia dar certo, né? A manutenção lá nessa, acho que ali é uma garagem, não é? É uma garagem, né? Então, no começo foi negado, inclusive, por incrível que pareça, você falando aí, hoje mesmo, está até aqui no meu telefone, até mostro para você ver, conversei com o engenheiro, esse engenheiro está disposto aí a nos ajudar, inclusive vou voltar lá conversar com o seu Pedro, né? Não tem problema se você também estiver lá presente, né? Com certeza, mais um vereador aí para estar ajudando o seu Pedro, eu fico muito feliz por isso, e essa semana mesmo a gente vai estar indo lá no seu Pedro para ver se a gente consegue alinhar aí, junto à Prolar, cara, para ver se a gente consegue ajudar o seu Pedro. Obrigado, Gabriel. Isso aí, Silfarnes. Para boas causas a gente sempre está junto, cara. Vamos unir forças para conseguir viabilizar a resolução desse problema. Inaceitável que o seu Pedro, que a Dona Maria estejam passando por isso, inaceitável que os vizinhos ali ao lado estejam passando por isso. Como eu disse, está fora da alçada do vereador resolver esse tipo de problema. Quem tem que resolver isso é a prefeitura. Mas o vereador tem que cobrar, tem que ficar em cima, tem que insistir. E isso você pode ter certeza que a gente vai fazer, como o vereador Silfarne também está fazendo. A gente vai acredito que já foi feito o ofício, a indicação. A gente também vai entrar em contato com os responsáveis, tanto da Prolar quanto do SAI, para que isso seja resolvido. E aí eu espero daqui a 2 semanas, 3 semanas, voltar lá e não ver mais esse buraco. E, olha, é importante destacar que esse não é o único caso em que uma cratera se abriu na casa de uma pessoa. A gente também tem ali no Mississippi, na Avenida Mississippi, a casa da Dona Noêmia, Dona Maria Noêmia. Visitei lá em fevereiro desse ano, uma das primeiras ações do nosso mandato. Já fazia bastante tempo que aquele buraco estava aberto. Naquela época, a Dona Noêmia falou para mim que já tinha mais de um ano que aquele buraco estava naquela situação. E até hoje, pelo que a gente ficou sabendo, não teve nenhuma providência do SAI para fechar esse buraco. É a responsabilidade do SAI, porque você olha para essa cratera que se abriu e você vê manilhas do SAI, que são aqueles canos grandes que passam água. Então, pelo menos tem que ter uma investigação, tem que se instaurar aí um procedimento para apurar de quem é a responsabilidade pela abertura desse buraco e seja de quem for a responsabilidade. Tanto no caso do seu Pedro, quanto no caso da Dona Noêmia, a gente tem famílias hipossuficientes, famílias muito humildes, que estão expostas aí a risco e que não estão sendo amparadas pelo poder público. É obrigação, não é um favor, é obrigação do poder público intervir nesses casos. E aí o segundo caso que eu quero falar já é de abrangência nacional, é para comemorar. Na semana passada aqui eu falei da PEC da blindagem, comentei que a Câmara dos Deputados havia aprovado com uma adesão maciça de partidos do Centrão, de partidos da extrema-direita,
a PEC da blindagem ou a PEC da bandidagem, que é a PEC que blinda, que torna os deputados e os senadores praticamente imunes à justiça, que iria exigir para que houvesse abertura de uma ação penal, de um processo na justiça para investigar deputados e senadores, uma autorização da Câmara e do Senado. Então, na prática, a gente sabe que se instauraria impunidade ali no Congresso Nacional. Fico muito feliz de hoje noticiar aqui, dividir com todos vocês, que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado barrou essa proposta absurda por unanimidade. Então não tem nem chance deles tentarem recorrer, de tentar botar de volta essa PEC aí para tramitar na Câmara ou no Senado, para mudar o texto, como a gente sabia, já que tinham parlamentares que estavam planejando fazer. Essa é uma ótima notícia, é uma notícia que nos anima e que mostra a força do povo. A gente tem que sempre lembrar que um dos princípios da nossa Constituição, da nossa democracia, da nossa ordem jurídica, é que todo poder advém do povo. Os vereadores, os deputados, os senadores, os prefeitos, governadores e o presidente da República são apenas representantes de quem tem o verdadeiro poder, que é o povo. Eu gosto de lembrar disso porque a gente percebe que está nas nossas mãos mudar a nossa comunidade, mudar o nosso estado e mudar o nosso país. Então eu quero comemorar com vocês e dizer que existem muitas outras lutas pela frente. Essa foi só a primeira vitória do povo brasileiro, de muitas eu espero nos próximos anos. Muito obrigado. Próximo